Uma pessoa me perguntou, ela tem feito aulas no Atma, web de meditação, feito meditações, e ela começou a ver umas energias. E a instrução que eu recebi do meu mestre, que a gente recebe no monastério, é: quando você medita, mexe em umas energias que parecem efeitos especiais, assim, realmente. Mas não é o importante, é a consequência, não a causa. E aí um dos monges brincava, ele falava: não fique com síndrome de Steven Spielberg. Não precisa ter efeitos especiais. Mas que eles existem, existem. E aí mexe uma energia a gente meditar, e vocês mexeram tanto hoje. Eu fico admirado, quero agradecer. Muito bonito. Mas não precisa ver, é sentir. Tudo bem com vocês? Namastê. Tudo bem com vocês de casa? O destino é uma aula muito importante, porque, quem diria, né? Todos nós temos destino. E a gente não aprende sobre isso. A gente não aprende tanta coisa, né? Os bebês nascem sem manual de instruções. E a vida na Terra ela é tão simbólica do quanto o ser humano é confuso. A gente tem tão poucas respostas, né, gente? Então eu vou trazer aquilo que eu aprendi e, claro, me trouxe muita clareza, mas isso não quer dizer que eu seja nada de importante. Só vai valer para você se entrar no seu coração e você falar: sinto que é isso. A autoridade maior é entrar em você e ressoar. Você fala: eu sou só um monge falando. Mas vamos ver se ressoa dentro de você essa aula que eu aprendi sobre destino e o quão importante ela foi para mim. A gente no monastério não faz meditações em inglês, nem em português, nem em sânscrito. A gente usa uma língua chamada Shum, que reflete estados de consciência, tem uma caligrafia muito bonita. Eu tenho feito algumas caligrafias e hoje eu vou fazer no começo do satsang, porque eu quero mostrar algo para vocês. Então eu vou sentar aqui, vou fazer, depois eu levanto e mostro. Mas eu quero agradecer tudo que vocês fazem, a Lígia, depois a gente conversa sobre mais atividades da Natividade. Essa língua Shum, ela tem a habilidade de descrever coisas que não existem nas línguas comuns. Então, mesmo as línguas mais elevadas, como o sânscrito, que tem tantas coisas bonitas para nos ensinar, às vezes falta palavras para ensinar algumas coisas que a gente tem que aprender na nossa caminhada da consciência. E uma delas é como funciona esse tal de destino se eu tenho livre-arbítrio. Como assim? Você não tem só um destino. Você tem ao menos 3 grandes destinos principais. E aprender como lidar com eles é fundamental se você está na caminhada espiritual. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. É hoje que a gente vai falar disso aqui na Natividade. A palavra para isso, em Shum, é I, na, ni, tie, a. I, na, ni, tie, a. I, na, ni, tie, a é o destino da sua alma. Mas isso é diferente do destino de você como personalidade. E é diferente de um destino maior, de você como fagulha divina. A gente tem pelo menos esses 3 grandes destinos. E eles são completamente diferentes e a gente se confunde aqui na matéria. Então, enquanto eu faço aqui a caligrafia, eu vou contando para vocês. I, na, ni, tie,
essa caligrafia aqui é o início da palavra. E aí essa palavra tem 3 terminações. Se eu falar inanitie a, é o destino de você como alma, já não morre. Se eu falar inanitie u, é você como pessoa. Essa pessoa vai um dia deixar se desfazer, mas você continua. E se eu falar inanetie i, eu estou me referindo ao destino cósmico, da essência de cada um de nós. Então eu vou escrever aqui, porque tem que escrever algum, inanitie a. E aí eu vou explicar o que isso quer dizer e como a gente pode usar isso na nossa vida lindamente. Para que a gente nunca mais se sinta joguete do destino. Ficou com a impressão digital do monge. Inanitie a. Inanitie a. Vamos entender o que isso significa juntos. Eu vou ter a honra de ensinar para vocês. Quando a gente nasce, a gente ao mesmo tempo, nessa vida aqui na Terra, tem muitos marcadores de coisas que têm que acontecer. E a gente tem também o livre... Não sei se essa é uma das coisas que tinha que acontecer. A gente tem marcadores de coisas que tinham que acontecer, e ao mesmo tempo a gente tem livre-arbítrio. Esses 3 destinos que a gente tem vibrações diferentes, tem camadas de consciência diferentes e tem estados de tempo diferentes. O seu destino, que é inani tie u, que é o destino mais aqui do mundo, terreno, é um destino que você está criando a cada instante, porque é nele que prevalece a lei do karma. São as energias que você vai pondo em movimento. São os enroscos energéticos que a gente viu na primeira etapa da meditação. Aquele monte de fios. A grande maioria daqueles fios é a gente que cria. E aí, o destino é um destino muito moldável e flexível. Porque ele é um destino no sentido que, acabei de criar, eu chamo um Uber, eu coloco lá na atividade 72. É um destino eu chegar lá. Literalmente é o destino do Uber. Mas eu posso mudar a qualquer instante. Ou pode chegar a um destino maior e furar o pneu e falar, não, hoje você não vai. Mas grande parte do nosso destino aqui é escrito na areia. Porque ele é gerado pelas energias que a gente vibra no dia a dia. Eles são altamente flexíveis. E a beleza da gente descobrir isso é que quem é o criador desses destinos? Você. Assim que você muda uma energia, tudo que vai acontecer com você começa a mudar. Mas isso é diferente daquilo que é o destino da sua alma, onde existem marcadores bem maiores e bem mais profundos do que vai acontecer com a gente na nossa caminhada. Por exemplo, dizem os mestres lá do Himalaia que quando a gente não nasce com uma data exata para ir embora, para morrer, desencarnar. A gente nasce com algumas. Mas será uma dessas 5, 7 datas. E dependendo de como as coisas estão indo, não de acordo com os nossos olhos aqui como personalidade, mas de acordo com um plano e um destino da alma, a gente vai sair por essa porta ou aquela porta, não antes. Às vezes a gente passa alguma coisa e a gente fala, nossa, que susto. Pois é, de repente era um momento que você podia ter ido. Mas algo que você vibra agora, ou que você está aprendendo, a sua alma olhou e falou, não, não, ele está indo bem, deixa ele lá, deixa ela ali. Ela está aprendendo, ela tem um novo amor para viver, ela tem uma expansão de consciência que está dando certo, ou então, nossa, não, tira ele daí, está fazendo bobagem. Porque os objetivos da alma são diferentes dos objetivos da gente como pessoa. Às vezes você acorda e fala, nossa, eu tenho esse desejo, e o desejo não é nem seu. Ele foi colocado pela educação que você teve, por um comercial que você viu na TV, ou por um falso fio que você quer tanto ser amado, e você tem a impressão de que se você comprar aquela Ferrari, vai ter um monte de gente amando você. Então é um falso fio do desejo. Você deseja algo
e faz uma interpolação, ai, se eu tiver aquilo. E aí você vai criando os desejos da personalidade, desse nível mais mundano. Põe essa energia em ação, pisa no calo de alguém aqui, tropeça ali, cria algo positivo aqui. Mas esse karma material, existe karma mais sutil. Esse karma material vai criando o nosso destino de uma maneira bem artesanal. Eu vou criando o que vai acontecendo aqui. A alma não cria o destino dessa maneira de tricô, de tantos fios. A alma cria de uma maneira mais direta. Ela fala, bom, isso realmente acontece. Quando essa pessoa tiver 41 anos, ela vai estar nessa cidade. E aqui vai estar passando uma outra pessoa que tem uma ligação profunda de alma com ela. Dependendo de como eles estiverem, eles vão conversar. Dependendo de como eles estiverem, eles não vão nem se ver. Mas você vai estar naquela cidade, naquele dia, num dia que vai chover, naquele momento. São certas coisas escritas como pilares firmes da nossa vida aqui na Terra. Mas o que acontece entre um pilar e outro é completamente livre. Faz parte do destino que a gente está escrevendo no pequenininho. É um pouco como a criança interagindo com a mãe. A mãe fala, filho, a gente vai para a escola. E a criança fala, tá bom, mãe. Mas enquanto a criança está indo para a escola, se ela vai rabiscar no caderno, se ela vai brincar com os brinquedinhos, se ela vai cantar no carro, é tudo o que ela vai criando. E ela tem total liberdade. Você tem total liberdade. E a criança, ela pode, dependendo do que ela escolher brincar no caminho no carro, ela pode terminar com o dedo cheio de tinta. Ela pode ficar triste se ela lembrar de algo triste. Se ela puxar o cabelo do irmão, ela vai criar um karma e vai ter o cabelo puxado. Então, a criança ali andando no carro está criando pequenos destinos que se resolvem logo e são emaranhados. Tudo isso é a lei do karma material. Mas a mãe determinou, filho, chega na escola. Então, independente do que acontecesse no carro, havia uma determinação maior. Agora, a criança pode chegar lá cansada, triste, feliz, chorando, cheia de tinta, cantando. Percebe como a alma determinar etapas fundamentais da nossa caminhada não tira o nosso livre-arbítrio? Então, cada um de nós tem destinos. Por exemplo, a alma da gente pode ter destinado, nessa encarnação, você vai aprender de maneira superior o que é amar e ser amado. A alma pode ter matriculado você nessa aula. Aí você nasce e fala, por que eu? Meus relacionamentos são difíceis. Aí eu fiz uma viagem para a Índia e aí continuo com essa busca de amar e ser amado, mas não estou entendendo. Até que algo na sua consciência se expanda depois do 4º, 5º, 6º casamento e você tem uma nova visão do que é amar e ser amado. E aí a alma fala, parabéns. Está cumprido aquilo que foi destinado para essa encarnação. Mas o grau de perrengue, o grau de trancos e barrancos que a gente ia chegar nessa descoberta depende de uma vibração que a gente tem total livre-arbítrio. Mas a alma havia determinado, é nisso que eu quero chegar. A alma pode ter determinado há séculos, eu escolho a luz. Eu encontrei uma pessoa que havia decidido há bastante tempo, há séculos, se dedicar a ser alguém da luz. Mas ele ainda está tão enroscado em certos conceitos que ele escolhe a luz e fica brincando de interruptor, né? Não, eu sou do bem, mas não nas quintas-feiras. Não, mas eu escolho não criar karmas negativos. Ai, mas foi tão difícil. Então, ele fica vagalume e é muito normal. Um dos mestres falou assim, uma mestra, na verdade, citando Jalku, citando um mestre maior, ela falou assim, a humanidade se divide entre os buscadores espirituais são as brasas ocultas, as brasas ocultas, as fagulhas hesitantes e os fulgurantes filhos da luz.
Então é normal que quando a gente escolha, a alma da gente escolhe, eu quero crescer em consciência. A gente ainda tem tanto karma que a gente inventou que a gente precisa trabalhar. Então talvez você esteja aqui hoje porque há muito tempo a sua alma escolheu a liberdade da consciência e não o aprisionamento de ferir e ser ferido. O cansaço cíclico do karma. E aí foram se criando destinos, que são inadiáveis e inabaláveis. Mas como você vai chegar neles depende de você. A sua alma pode ter decidido, olha, quando essa pessoa estiver lá pelos X anos de idade, ela vai ter uma oportunidade maravilhosa de se libertar, está aqui. Mas aí você chega lá todo enroscado em um monte de dores, raivas, angústias, preconceitos, culpando o mundo inteiro. Você chega naquela oportunidade linda e vai ter que ter outra. Então, há encontros, há pessoas que entram na nossa vida que foram determinadas pela alma. A alma diz, você vai encontrar essa pessoa. Mas o que a gente faz a partir desse encontro? Aí a gente que está escrevendo esse destino. Então existe o destino daqui, o destino que a alma cria, e um destino maior, que é medido em muitos milênios, não é nem em séculos. É o destino de você como filho do divino, filha de Deus, filho de uma energia maior. É além da alma. É um destino de você um dia ir atingindo a sua iluminação. E cada um vai ter um papel nesse universo. Mas olha como são diferentes esses destinos. A alma está ocupada com nossa evolução. Esse destino maior nem está ligando para a nossa evolução, porque ele existe além do tempo. Um dia você vai estar nesse novo patamar. Tempo é só uma ilusão. A alma ainda existe o tempo para o nível da alma. E para a alma, gente, para a alma que nós somos, olha que bonito. Ela fica tentando nos ajudar a evoluir e crescer. Mas mesmo assim, a gente pode falar assim, alma, não quero essa vida, você disse que era para eu treinar disciplina, não quero disciplina. Eu vou lá e quero ter uma vida diferente. A alma fala, tá bom, fica à vontade. E a gente fica brincando no parquinho dos karmas, no parquinho das energias. E a gente volta à vida seguinte, não tem problema. Eu vou lá casar com aquelas pessoas e já volto. Fica à vontade. Tenha uns filhos, depois você vem. E aí tudo continua, porque o tempo é uma ilusão dessa etapa da consciência. Ele é muito real aqui. Um mestre meu brincava. Existem níveis de realidade, né? Então você dizer que isso aqui não é real, até você tomar uma topada no dedão, aí você vai chorar que seu dedão é muito real. Então isso aqui é real enquanto a gente está aqui. É real como o Indiana Jones é real dentro do filme. É real dentro daquele contexto. Mas o que a gente pode aprender com essas camadas de destino? Você já está em um destino muito maior, de um despertar para a sua natureza divina. Isso é inalienável e é muito maior do que a gente consegue até conceber. Você tem um destino moldado pela sua alma, de encontrar certas pessoas, de ter certas oportunidades e de se matricular em certos crescimentos que para a gente aqui na matéria às vezes parecem até ruins. Nossa, por que eu sempre passo por tal coisa? Porque a sua alma te matriculou e você vai crescer a consciência nisso nessa vida. Ou, se você não quiser, pelo menos as aulas vão se repetir. E aí a gente tem o destino que a gente cria aqui, que é um destino muito efêmero, que é, eu acabo de criar uma energia, por exemplo, de ganância, eu roubei algo de alguém, alguém vai roubar algo meu. Mas é um destino tão efêmero, percebe? É um destino pequeno, dentro da lei do karma material. E isso importa tão pouco, é apenas pedagógico. Então você tem pelo menos 3 destinos. O destino que é criado pelas energias que você molda, dentro da lei do karma. O destino da alma que planejou a sua encarnação. Ela planejou o que ia acontecer, quais portas iam se abrir. Ela planejou que quando você chegasse em tal etapa, ia acontecer isso com as suas finanças, isso com sua vida amorosa. Mas você tem toda a liberdade de encontrar alguém que
tinha potencial para ser o amor da sua vida, e aí você olha para o outro lado. Porque o destino não é uma sentença. Eles são decisões que a alma vai tendo. E aí a gente tem toda a oportunidade de lidar com isso. Porque o que a gente faz entre um ponto do destino da alma e outro é a nossa escolha. E há mais para a gente aprender. Quando a gente chega nesses pontos de destino da alma, se a nossa vibração está elevada, a chance da gente aproveitar ao máximo o que a gente está experimentando é enorme. A chance de você encontrar alguém, olhar nos olhos e falar: tem algo aqui, eu não sei o que é, mas de repente roubei seu chinelo na Babilônia. Que bom te encontrar, que a nossa relação seja regida por um amor e respeito. Quando você está com a vibração elevada, é muito mais fácil de você estar acima daqueles emaranhamentos que a gente viu na meditação. E aproveitar as oportunidades que a alma traz, os destinos que ela trouxe. Quando a gente está de vibração baixa, aparece um pote de ouro cósmico. E a gente fala: nossa, que brilho ruim, ofuscou meu olho, tchau. E a gente não quer. Percebe por que também a gente tenta não se emaranhar com as energias do mundo comum? Porque elas trazem falta de clareza. Porque está todo mundo com raiva, e raiva traz cegueira. E aí quando você assiste o Jornal Nacional, você acha que fica informado. Mas você fica desinformado para uma vibração elevada que poderia te trazer clareza do que está acontecendo no seu destino de alma. Porque você está com a cabeça cheia de notícias do mundo. E eu não estou dizendo para ninguém se alienar, eu sou bem informado. Mas qual é a vibração do que você põe na sua cabeça? O que você gasta seu tempo? É ficar olhando mais notícias de WhatsApp e celular que te prendem no emaranhamento desse destino tão efêmero que eu crio ali e resolvo ali? Ou eu quero entender o destino maior conforme ele for aparecendo? Porque ele é muito mais raro, gente. Tem aqui uma pedra do destino que a alma colocou. Aí, meses depois, ou às vezes anos depois, acontece outra coisa. Um dia a Lígia apareceu e falou: Sati, tem um espaço que eu queria transformar num lugar de crescimento do ser. Eu falei: isso, Lígia, faz que eu vou dar aula lá. E ela achou muito estranho. Eu sou muito estranho, eu reconheço. Porque eu sigo leis diferentes, né? Todos nós, a gente vai saindo das leis mais comuns e entrando nessas leis do silêncio. E aí a Lígia era uma oportunidade de alma para mim ali. A nossa alma tinha definido: encontrem-se. Mas eu podia olhar para ela e falar assim: sua louca. Você vai criar um espaço assim? Não é melhor abrir assim um restaurante? Então, estar na consciência elevada é muito parecida com um marinheiro que está atento aos ventos, para aproveitar e velejar nesse lindo mar da consciência, para que as melhores coisas aconteçam. E que a gente não se enrosque nos pequenos karmas que nos afastam desse amor maior. Toda espiritualidade é uma liberdade maior. Se não te trouxe liberdade interna, é porque não era espiritualidade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Toda espiritualidade é um estado de liberdade maior. E isso não quer dizer liberdade na matéria. De repente, você sentiu que espiritualmente devia assumir um compromisso. Mas isso te dá uma liberdade interna. Que bom que eu fiz isso. Que bom que eu estou sendo quem eu nasci para ser, dentro do destino da alma. Então, o olhar do destino cósmico é de milhares de anos. O olhar do destino da alma é de vidas. E o olhar do destino que a gente tem aqui mundano, gente, é de horas. Tropecei aqui, tomei ali. É uma coisa que a gente vai criando pelo vibrar das energias da nossa aura, da nossa criação na palavra, da nossa criação na ação, da nossa criação na intenção e no pensamento. Então você é livre ou você tem destino? Ambos. Você é totalmente livre, mas você tem o destino de lidar com as coisas que você criou aqui. São karmas emaranhados, todos temos. Todos temos. Você tem o destino de ter oportunidades e desafios que a alma vai trazer em momentos-chave da sua vida.
E você tem o destino de descobrir a grande luz que você é. Para ter tarefas que são hoje inimagináveis, porque não dá para a gente fazer no corpo de carne que a gente veste. Mas a gente vai fazer em outra etapa da consciência. Então você, em algum nível, fora do tempo, já é iluminada, já é iluminado. O seu destino é ser um ser iluminado. O meu é, o nosso é. Mas se você quiser fazer uma paradinha ali na lanchonete do karma, passar a perna em alguém, roubar umas pessoas, enganar umas outras e passar umas 200 vidas enrolando, fica à vontade. Porque é assim que funciona. E no fundo tudo é diferente como o tempo é lá e cá. Então você cria o seu destino aqui, a sua alma, em parceria com a consciência elevada, vai planejando a sua vida num destino maior e ao destino maior de todos, no qual você já é, na mente divina, aquilo que você, para nós, ainda vai ser. Eu acho essa aula linda. Será que eu consegui explicar? É tão empoderador de que você não é escravo do seu destino, mas ele existe. Só que chegando lá naquele momento, depende de quem? Da pessoa mais crucial da sua vida, que é você. Então que vocês brilhem essa luz e que a gente, olha, está aqui. Inanitie A é o destino criado pela alma. Inanitie U é o destino kármico criado aqui. Inanitie I é o destino maior, que a todos nós chama. Essa linguagem não é bonita? Ela leva a gente a refletir sobre coisas que não dá com as palavras daqui. É maior. Então, digamos que eu esteja conversando com alguém e a pessoa fala, nossa, eu estava num lugar e aí alguém me fez uma proposta, tocou meu coração, mas eu vou ter que mudar toda a minha vida. Aí eu posso olhar e falar, talvez seja Inanitie-A. Um ponto do destino criado pela alma. Aí a pessoa... Entende porque é bonita essa língua? Ela abre nossa consciência. Eu agradeço a presença de todos vocês, de todo o coração. Agradeço a presença de seres maiores que fazem isso aqui vibrar elevadamente. Agradeço a Lígia. Agradeço a Mari cuidar do som, sempre com tanto carinho das perguntas. E aí, Lígia, o que tem na próxima quinta-feira? Eu sei que amanhã, Dia dos Namorados, tem o casulo de som. Então não, está lotado, pessoas. Os namorados namorarão. Ah, sim! Eu conheci o mestre dela, Swami Dayananda Saraswati. Eu encontrei com ele várias vezes, a gente almoçou junto no monastério. E ele tinha uma clareza mental excelente. Eu acho que ela também tem coisas muito lindas para trazer de ensinamento, porque é um Advaita muito claro. Então eu recomendo. Não a conheço, mas conheço o mestre dela. Se você quiser, a gente grava isso para a Natividade. Se você quiser. Meditação ativa com a Lígia. 8 da noite. Muito bem. Perfeito. Encontros de alma. Inanitia são os encontros que a alma trouxe, gente. Mas você, exatamente, a sua alma te matriculou e você reconfigurou o amor para você amar você, né, Lígia? Esse casamento interno que depois nada impede que você possa viver outros tipos de amor, mas amar a si de maneira tão profunda e delicada. Alguém tem perguntas em casa ou aqui? Estou segurando porque é bonito, mas... Diga, gente. Perguntaram se esse destino da alma está escrito nos astros. Tem relação com astrologia, mapa astral? Tem relação forte com a astrologia, mas vai além da astrologia, no seguinte sentido. Oi. Ah, eu repito.
esse destino da alma está relacionado à astrologia, a alma da gente, ela planeja muito pouco quando a gente é um ser inconsciente. É uma pessoa levada pelos karmas, a gente diz que é uma alma nova, né? Uma nova está super interessada na farra do mundo. Conforme você vai se interessando pela transcendência, que é por isso que está todo mundo aqui, a alma planeja a vida com muito mais delicadeza. Isso é fácil de entender. Uma criança pequena, se ela está brincando no barro, ela está aprendendo. Se ela mordeu o cachorro, ela está aprendendo. Conforme você evolui como ser, você, para aprender, precisa de experiências mais específicas. Para você fazer um doutorado, tem que ser na universidade. Então, conforme a gente vai evoluindo, a alma da gente começa a criar a vida com muito mais pontos determinantes, muito mais delicadeza. E aí, a astrologia, ela deixa de indicar apenas tendências. Ela indica, olha, essa pessoa tem tudo isso na casa 11 porque ela vai ter que lidar com outros seres humanos. Não, essa pessoa tem isso aqui tudo na casa 12 porque ela precisa buscar a transcendência. Então, a alma cria uma configuração astrológica, mas a astrologia é tendência. A astrologia não é destino. Ela pode nos dar pistas de tendências e influências, mas o seu destino real é só a alma que sabe. E sim, a astrologia nos dá pistas de influências. Mas é como você sentir um cheiro e falar assim, hoje tem feijão. Isso. É um aroma que te remete àquilo. Mas quem conduz mesmo é a alma. Consegui explicar? Agradeço. Quem mais tinha perguntas? Oi? Tudo bem. Tudo ótimo. Foi bem profundo, sim. Muito. Eu vi coisas aqui que eu não costumo ver. Então isso mexeu com vocês. E saibam, de verdade, eu pensei isso no fim da meditação, falei, preciso avisá-los, mas eu tinha esquecido, então te agradeço. Ele disse que meditou muito, gente, que foi muito profundo. Saibam que a meditação, quando ela é bem forte, ela continua depois de você parar de meditar. Porque você pôs em movimento coisas que é uma parte sua que continua meditando. A simplificação que a gente falava, você é o corpo e tem o corpo astral e tem a mente, é muito simples. Os egípcios reconheciam 9 partes da gente. E há algumas partes, inclusive, que continuam numa vibração enquanto a gente vai fazer outra coisa. A gente aqui é muito bobo que acha que a alma está lá escovando os dentes, né? Eu sou uma alma, estou aqui escovando os dentes. Ela está focada em outras vibrações e fazendo outras coisas. Então há aspectos do seu corpo, sutil, astral, energético, que continua a meditação, mesmo quando a gente vai dormir. E provavelmente é o que vai acontecer hoje com as pessoas que aqui fizeram, porque foi bem forte. Oi? Eu não uso óculos, Ana, e devia. E agora que eu eu não consigo enxergar direito aí no fundo, mas agora que eu ouvi sua voz, estou muito feliz de ouvi-la. Qual a diferença de destino e propósito? O propósito é aquilo que é uma tradução de Dharma. O propósito de uma caneca é reter água e líquido e chá. O propósito de uma flor é virar fruto, trazer aquela beleza e virar fruto. Então, o propósito da gente é o impacto que a gente vai ter aqui nesse mundo. Ele é maior e diferente do destino. É muito comum que a pessoa tenha um propósito e ele nunca é realizado. Ele fica como uma oportunidade. O alto pode dizer, você, por exemplo, pode ter tal talento e vai ser lindo se você desenvolver. Mas é opcional. O destino, ele pode ser, a gente tem liberdade de como lidar com ele, mas ele é colocado ali nas pedras fundamentais. E às vezes o destino não é um propósito, o destino é um aprendizado, um encontro, um local, um desafio de saúde, um desafio financeiro, um grande impacto. Essas pedras do destino são colocadas, quando eu digo pedras, é para marcar o caminho, né? Esses pontos do destino são colocados, e um deles pode ser inclusive o propósito. Olha, aos tantos anos ela vai encontrar com algo que vai fazer a alma dela cantar.
e pode se tornar o propósito, se ela assim quiser. Mas algumas pessoas não vão encontrar o propósito nessa vida, vão encontrar tarefas. Porque o propósito... Quer ver a diferença? Um propósito que eu posso ter é elevar a consciência das pessoas para que elas despertem a própria luz. A tarefa é ensinar meditação. Percebe como a tarefa existe dentro do propósito? Mas eu posso cumprir o propósito escrevendo livro. Posso cumprir o propósito meditando em silêncio e mandando boas energias. Então o propósito, ele é a fase de desabrochar da alma e ela vai te levar para lá. Mas ele acontece, primeiro, em pessoas mais abertas a buscar. E segundo, ele é bem opcional. A gente tem todo o direito de olhar o propósito e falar, né, prefiro brincar de outras coisas. O destino é mais fixo. E ele vai nos revelar coisas para nós, de nós mesmos. Ele vai ajudar a gente a se transformar. Mas uma desses pontos do destino pode ser o encontro com o propósito. E aí algo muito lindo acontece. Faz sentido? Namastê. Oi. Oi, senhor. Seguindo a tua analogia da xícara, A xícara. o propósito seria beber água, o destino seria que essa xícara fosse minha e que eu ganhasse de alguém que ela me trouxe. Eu vou repetir para as pessoas ouvirem. Se o propósito da xícara é reter líquidos, e tem um trabalho lindo retendo líquidos, porque sem xícara eu não consigo beber chá, então eu sou muito grato às xícaras do mundo. Propósito das xícaras. Qual é o destino? É ser ganho por uma pessoa, é ser guardado aqui, é inspirar, é me lembrar que essa pessoa me deu. Os objetos inanimados têm uma leve energia, né, de consciência. Então, vamos imaginar uma xícara mágica que tem alma. Essa xícara, o destino dela seria talvez ela ser feita de um certo barro, e aí ela tem que entender que ela é diferente das outras porcelanas. Ela vai ter ali um evento que vai mostrar que ela é diferente. Se ela aprendeu ou não, é com ela. Aí, depois de um tempo, ela vai ter que aprender a humildade xicral. E aí alguém vai tirar uma lasquinha dela. E ela vai ter que descobrir que ela continua linda com a lasquinha. E aí, dependendo de como ela lida com isso, chega uma pessoa e repara. E ela fica mais linda ainda. Mas tudo isso vai acontecendo de acordo com a criação do caminho. E ao longo disso tudo, ela vai se enchendo de chá e sendo bebida. Então são talentos, né? Não é só. A alma... Pelo menos tinha que destino era o caminho todo, era tudo. Não, O destino, no termo que a gente está utilizando, são intervenções que a alma faz na matéria, na nossa vida. E ela não faz uma grande quantidade de intervenções, porque, gente, a alma não é ansiosa. É super simples. Então a alma não fica apertando o botão do elevador assim, desce logo. Então a alma traz uma oportunidade aqui, aí daqui a 7 meses tem uma coisa aqui, aí dali a 2 anos ela fala, você vai ter, tá tudo bem, pronto. Então, como a alma vive num fluxo de tempo diferente, ela traz intervenções bem mais pontuais. E enquanto isso, a gente está aqui lidando com o destino que a gente cria, que é o desenrolar dos nossos karmas e as energias que a gente pôs em movimento. E karma não é ruim. Espero estar criando bons karmas. Mas eles geram apego. Então a gente tem que fazer e soltar. Assim. Fazer e soltar. Eu tenho que lidar com os meus apegos. Eu queria encontrar muito mais com pessoas que eu adoro estar junto. Mas aí eu percebo que eu começo a conviver muito com as pessoas, a minha vibração, meu silêncio interno começa a cair, assim. Ai, eu fico quietinho. Então a gente vai lidando e vai aprendendo a lidar com as energias como uma criança aprende a lidar com o mundo. Criança, quando é bebezinho, põe a mão dentro da boca para ver se cabe, come grama. Um dia, história verídica, meu irmão estava mastigando alguma coisa e minha mãe falou, filho, o que você está comendo? Ele falou, minhoca. É livre-arbítrio, gente, é um exemplo de livre-arbítrio muito lindo. Não veio um arcanjo do céu falar, Bruno, não coma minhoca. Ele tem direito, a gente tem direito de fazer o que quiser. E aí a mãe faz o papel de interventora. Não, filho, vem cá, eu vou te deixar longe da minhoca. Até você aprender.
Entendeu o que é a intervenção da alma? Claro, Silvia, diga. E se o livro for seguir uma hierarquia, o destino faz parte do Dharma? Ah, não, Dharma é o você começar a despertar para aquilo que você é no seu potencial. Para quem você é e só você pode ser. Isso é Dharma. Só você, só aquela caneca é aquela caneca. Só você pode ser quem você pode ser. O destino vai nos levando para a descoberta desse Dharma. Vai nos levando, por exemplo, eu estudei engenharia de computação, eu entrei numa empresa de consultoria estratégica e conversando com um sócio, num ponto muito demarcado pela minha alma, ele me perguntou, mas o que é importante para você? Quais os livros mais importantes que você já leu? 5 livros mais importantes. Foi um ponto de alma, gente, porque eu gaguejei completamente. Porque naquele instante eu falei, eu não posso ser consultor de estratégia. Eu vou ser monge. Todos os livros mais importantes da minha vida são de espiritualidade. O que eu estou fazendo de gravata? História verídica. Então, percebe, o destino me levou para o Dharma, me levou para o propósito. E aí eu podia ter falado, nah, vou ali ter uma vida e já volto. E pode, tudo bem, vai comer minhoca. Acontece. Entendeu? Consegui explicar? Pois não. A alma é linda. Que bom que você reconhece as intervenções que ela faz. Porque muitas vezes a gente esperneia. E a gente tem direito de espernear. Né? Mas eu me lembro de algumas vezes, antes de entrar nessa caminhada espiritual com toda a dedicação, quando a dedicação era parcial, eu pedi umas coisas, eu rezei tanto, e eu me concentrei, e eu me contactei com uma energia superior. Falei, agora vai. Mas aí é que não foi. Porque justamente por eu ter me conectado em algo superior, a alma veio e falou assim, se você está tão pronto, então vamos pular essa etapa aqui. E aí coisas extraordinárias, mas fora da zona de conforto aconteceram. Mas de uma maneira muito linda. Que bom que você percebe. Todos podemos perceber. Oi. Ah, eu agradeço a vocês. Eu já conheci apenas, não sei se é apenas, do Atman, né, do aplicativo, e medito com você todas as manhãs. A equipe do Atma vai ficar muito feliz de saber que você medita com o Atma sempre. E assim, aí sobre, né, a pergunta, eu sinto o seguinte, às vezes a gente tem um destino, só que às vezes ele também dói. Porque às vezes você olha, você tem às vezes um chamado, vamos supor, chamado espiritual. E esse chamado, às vezes, ele é tão forte nessa vibração desse mundo que a gente vive, que se torna um desafio, né, esse chamado. E às vezes ele dói. E como que a gente faz para a gente poder Como lidar lidar com chamados que doem, com com esse chamado da alma? chamados de alma. Vou te contar umas coisas que espero que mudem a sua visão desses chamados de alma. Primeiro que a alma é muito boa de estratégia. Ela meio que sabe como você vai reagir, então você não vai decepcionar a sua alma. Calma. O que acontece, entretanto, é que o crescimento... É impossível a gente crescer sem se transformar. Né? Uma criança não pode falar assim, eu quero crescer muito, mas eu quero ficar igual. Não, ou você muda, ou você cresce. Para crescer tem que mudar. A maneira que o ego cresce é o equivalente a uma reforma de casa. Derruba essa parede, tem as marretadas de uma tristeza, tem a incerteza de uma poeira que você não vê nada, aí discute com os pedreiros. A reforma do ego ela é sempre muito barulhenta e ela requer, às vezes, rupturas, quebras e dores. E o ego é onde estão nossos apegos, nossos conceitos mais mundanos. O crescimento da alma é muito parecido com o crescimento de uma árvore. É orgânico, ela vai indo, ela vai sendo levada para o chamado do sol, da luz, e vai crescendo. E aí você ajusta, puxa um galho para cá e vai crescendo a um certo tempo. Então essa dor não é o chamado da alma. É que ficou muito nítido que você tem estruturas no seu ser
de ego, de apego, que não são compatíveis com aquele chamado. E às vezes a gente precisa ter muita força para quebrar essas estruturas e falar, chega, eu vou romper. Mas, outras vezes a gente pode aproveitar que a alma é gentil, porque ela é. E a gente pode falar assim, nossa alma, essa tarefa que você me deu é muito difícil, eu estou confusa, eu vou caminhar, mas eu não vou correr. Eu vou me abrir, mas eu ainda tenho medo. Porque assim, você pode até perder o bonde, mas você está caminhando para a próxima estação de bonde, entendeu? E aí, de repente, outro bonde chega. Porque às vezes a gente fala, senti um chamado da alma, eu vou abrir uma pastelaria. A pastelaria vai chamar Pastel do Céu. E às vezes, como a gente estava no inconsciente coletivo, havia um chamado de alma, mas a gente captou errado. Por isso que é necessária essa doçura consigo mesmo também. Então, ao mesmo tempo, tem que ter coragem da ruptura. Às vezes tem que quebrar paredes do ego. Mas se você está na confusão, vai andando e conversando com a alma, e buscando, e meditando e rezando, porque ela é gentil. Ela é gentil. E às vezes não é a pastelaria, Pastel do Céu. Sabe quem errou isso? Francisco de Assis. Francisco de Assis estava triste, ele ouviu uma voz interna profunda dizendo, Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele juntou um monte de gente, foi lá e refez a capela da vila. Com pedras, refez, construiu, terminou numa noite de Natal, frio, presépio, natividade, ele que inventou o presépio, não sei se vocês sabem. Reconstruiu a capela e entrou em depressão. Sentiu uma tristeza monumental. E não entendeu, falou, mas eu reconstruí a igreja. Profunda tristeza. E aí, eventualmente, depois de muita oração, ele ouviu de novo, Francisco, reconstrói a minha igreja. Que era uma igreja naquela época de bispos mergulhados em ouro, de uma hipocrisia muito grande e de uma aliança com os poderes medievais. E aí ele chega e fala, gente, não, olha, pobreza, amor, abertura. E ele realmente reconstruiu, ele afetou dramaticamente a igreja. E aí, mas ele entendeu errado qual era a igreja. Não era a capelinha da vila, era a igreja católica inteira. Então a gente às vezes capta errado, né? Mas a alma está lá, nos impulsionando. Oi. Ainda dentro da pergunta dela, né, que ela falou sobre o ego, desenvolveu isso, e quando a gente está em busca do caminho espiritual, já está certa no propósito, sentiu, fez toda aquela mudança necessária, já fez esse desapego. Eu vou repetir para eles ouvirem, tá? E quando a gente está no caminho espiritual, no propósito, já fez o trabalho de desapego e... Está nessa evolução, nessa busca, só que as outras pessoas no seu convívio não estão. Mas as outras pessoas no convívio não estão. E aí, como é que a nossa alma deve se posicionar? De uma maneira que a gente se preserve Como a alma se posiciona de uma maneira que a gente se preserve. e que seja ao mesmo tempo o mais próximo de ser eficaz para E continuar nesse caminho. continuar nesse caminho e, de repente, fazer com que as pessoas ampliem um pouco da visão e vejam um pouco além da matéria, do óbvio. Tem uma... Positivamente, assim como eu posso influenciar Sim. sem me desgastar. Vou compartilhar coisas com você. Um mestre uma vez me ensinou da bênção que é a gente ser incompreendido. E vou explicar por quê. Quando a gente está muito forte no caminho do crescimento interno e as pessoas ao nosso redor nos compreendem, nossa, está no caminho interno eu também, a chance delas se te desviarem é maior. Porque elas falam, não, eu também estou super no caminho. E vou dar palpite no seu, blá, 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 blá. É muito mais protetor, embora dolorido, que a pessoa fale assim, sua louca, não te reconheço mais, você tá uma chata, não fale comigo. É uma incompreensão abençoada, porque a pessoa te deixa em paz. Porque aí ela não tem o risco de desviar você do caminho. Porque ela não vai falar assim, ai, olha, faz esse exercício espiritual que não tem nada a ver com você. Não, ela vai falar assim, vem comigo no rodeio. Então fica muito óbvio que não tem nada a ver.
é abençoado sem compreendido, porque é muito protetor. Primeiro ponto. Muito protetor. Segundo ponto, Deus deixou meu irmão comer minhoca. Então você vai deixar as pessoas ao seu redor despertarem quando elas quiserem. Se meu irmão tem direito de comer minhoca, todos os seres humanos têm direito de seguirem nos enganos deles. Mas aí quem nos ajuda de novo é Francisco de Assis. Ele falava, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Ou seja, sua vibração, seu exemplo é muito mais poderoso do que qualquer coisa. E as suas expectativas de comportamento deles são apegos. Você está apegado a uma expectativa de que eles deviam ser assim. Sei lá, talvez seja muito mais protetor que eles achem você a maluca do bairro. Então, uma coisa para a gente observar nesse caminho e deixar que os outros sigam nos próprios tempos. Uma vez lá no monastério, eu estava no 2º ano de monastério, e o mestre falou assim, eu falei, estou preocupado com a minha mãe, ela está lá para trás, né? Está lá no Brasil. E o mestre falou, uma das melhores coisas que você pode fazer é mandar energia boa para ela em silêncio, para que ela tenha clareza e a alma dela encaminhe ela. Você não precisa ligar e falar, porque vai entrar todo o ruído de filho, mas quem você acha que é para mandar em mim? Mande boa energia, é uma das coisas mais eficazes. E realmente. Né? O sol ensina sem palavras, ele clareia sem palavras. Oi. Bonito, Hilda. Anote. Aí não é meu, aí é o mestre. É. Ele falava mesmo. Ele falava, vamos ensinar o evangelho e, se necessário, usar palavras. Se necessário. É pelo exemplo, é pelo brilho no olhar, é pela compaixão. Daí que a palavra caridade vem. Hoje em dia, a caridade, caritas, significa um pouco de assistencialismo, né? Gente, não era nada disso. A palavra originalmente, no grego, no latim, ela significava você viver com o coração e um estado elevado de consciência, onde os outros são seus irmãos. Então, isso é muito mais propagador do evangelho do que as palavras, né? Isso que Francisco queria dizer. Ele era bem bacana. Oi. Quero te agradecer também. Agradecemos. Eu e todo o time do Atma, são 12 pessoas. Estive com eles hoje. Ah, você é das pessoas que tem dificuldade. Eu quero tanto. O que acontece do Atma é que tem uma empresa internacional que tem um copyright na China que atrapalha um pouco o Atma. Mas eu vou continuar tentando, de verdade. Eu às vezes a alma demora, mas ela consegue. Né? Mas eu te agradeço. Mas eu faço as meditações pelo Zoom toda terça-feira. Viva na atividade, né, gente? Obrigada, Lívia, por proporcionar isso. E eu tenho que te falar, é tão poderoso quanto estar aqui É poderoso. hoje. Eu tenho até que me concentrar muito pra... Nossa, eu tô aqui, meu Deus, eu tô na frente do sábado, eu tô aqui. Eu tenho que ficar... Ok, Fia tá aqui, já sabe que tá aqui, agora vamos meditar. Mas eu quero te agradecer muito e fazer uma pergunta também. Diga. Eu não sei se eu entendi bem, por isso que eu estou querendo que você me esclareça, por gentileza. Quando a gente conhece uma pessoa muito especial, você na minha vida, Bom, eu sou um irmão pequenininho, mas eu precisei tanto de espiritualidade que hoje eu tenho para compartilhar. O louco era eu, gente. isso é destino ou isso faz parte do propósito? Quando a gente encontra uma pessoa especial na nossa vida, que vai mudando a nossa vida, esse é destino ou esse é propósito. Tem um elemento que é até mais bonito, que é o seguinte, não é propósito, mas ele pode ser destino ou ele pode ser uma resposta da alma além do destino. Eu vou explicar. Tem uma lei maior, que é quando você está pronta e você tem merecimento, um mestre tem que aparecer. Tem que aparecer. Às vezes é um mestre interno, é um livro, é uma experiência, é um curso na internet, é um insight. É a sua vizinha que fala tudo errado naquele dia, falou a coisa certa.
Mas isso vem de um chamado da alma. O nosso mestre falava para os monges, ele falava, eu só estou aqui porque vocês ardentemente desejam alguém que os ensine. Foi o seu ardor interno que me chamou. Senão eu estaria na montanha. Então, de alguma maneira, o seu ser interno quis tanto que eu já estava previsto um professor e eu tenho a honra de ter sido escolhido. Ainda bem que fui eu, fico muito honrado e feliz. Ou não estava exatamente previsto, mas você vibrou isso de uma maneira a atrair. Então, a gente pode criar etapas no nosso caminho através de uma grande e sincera vibração que esteja com afinidade com a alma. Não adianta você vibrar algo que não tenha nada a ver com a alma, porque ela não vai mudar os planos. Mas se você se conecta nela e fala, alma, meu mestre fez isso. Eu aceito isso, mas eu peço para mudar isso. Se ainda está dentro do plano, muda. E ele contava algumas vezes que ele fez isso. Mas é porque, usando de novo o exemplo da criança, se a criança fala assim, mamãe, vamos mudar os planos, em vez de ir para a pizzaria, a gente vai para a Disney. Não sei se a mãe vai mudar o plano para aquela noite de quinta-feira. Mas se é um adulto, o mesmo nível que a mãe, ou seja, se a gente elevou consciência e está na presença da própria alma, e a gente fala, em vez da pizzaria, a gente vai comer ali, naquele restaurante tailandês. Vai, pode, tudo bem. Porque você se colocou no mesmo nível da sua alma. Você chamou junto dela, você a alcançou. Então o destino pode ser mudado dessa maneira. Faz sentido? Tem nomes em sânscrito isso, mas não precisa ensinar. Fico feliz. Muito bem, gente. Mais alguma coisa? Agradeço, era meu destino estar aqui hoje. Fico muito feliz. Hoje, não necessariamente, mas era o meu destino estar na atividade ensinando. E eu fico muito feliz de vocês me darem essa oportunidade. Agradeço a Lígia, Mari, tanta gente, e a vocês, e a seres de grande luz. Namastê, obrigado.